Esse levar. Ótimo, isso. Bom, boa noite, Aida querida, bem-vinda, né? A equipe ICEDEP Rio lhe recebe hoje com muita alegria, nesse momento de fazer germinar uma semente de DEP no Rio, com todo o trabalho, né, que a gente sabe que a DEP traz, né, toda a riqueza que a DEP traz para as pessoas, na verdade, eu acho que transforma o coletivo há muito tempo, há mais de 30 anos vem fazendo esse processo de mudança, e a gente agradece muito a sua presença aqui, você que fundou a DEP, começou o trabalho junto com o Teda Basso, e é uma honra ter você como, né, como uma psicóloga que deu passos adiante, se manteve aprendiz, convoca isso da gente muitas vezes, né? Sustentou o crescimento da DEP ao longo desses anos. Depois você e Teda construíram uma ideia, né, de um instituto cultural, o ICEDEP, e entenderam que havia um legado, né, um legado a ser passado adiante, depois de formarem muitos terapeutas, de formarem muitas turmas. Hoje a gente não tem mais os núcleos, a gente tem as licenciadas, que é o que a gente está também se transformando. Eu, a Márcia, a Vanessa e a Silvia, hoje formando esse núcleo semente, mas com muitas depianas do Rio de Janeiro hoje aqui, olhando para vocês, celebrando, porque ou o povo fez na Bahia, ou o povo fez em São Paulo, né? E seguiram adiante como terapeutas, como boas profissionais. Então, bem-vinda, é uma honra você estar aqui com a gente, é uma honra a gente estar abrindo esse espaço, e a palavra é toda sua, Aida. Bem-vinda a todas as pessoas que vieram te ouvir, te ver e escutar um pouco sobre esse processo muito bonito que você e Teda construíram. Pois é, tão bonito, né? A gente vê o crescimento. É muito bonito. Eu estou tendo um privilégio que eu acho que poucas pessoas têm, que é ver tudo aquilo que você criou, sonhou, se manifestar e ter continuidade, né? Está sendo muito bonito isso para mim. E eu tenho muito agradecimento a todos que tocaram a DEP para frente, né? E que estão distribuindo ela pelas regiões do Brasil. Nós já temos hoje 9 regiões trabalhando com a escola, e agora tem vocês se movimentando, tem Florianópolis se movimentando, e é bonito de ver, né? Muito bonito. Eu sou muito agradecida. Em primeiro lugar, agradecida ao universo de me proporcionar essa oportunidade, né? E depois agradecer a cada um que assume corajosamente estar na frente, porque é uma tarefa bem grandiosa. Eu sei porque durante todos esses anos estive na frente assim de muitos projetos, né? A DEP também foi um grande projeto na minha vida. Eu e a Teda trabalhamos juntas 40 anos. E ela, durante 10 anos, eu fui aluna dela, como um grupo de pessoas, e eu devo ter sido boa aluna, né? Porque finalmente eu acabei trabalhando junto com ela, né? E ela e a gente organizou, então, com o passar dos anos, um fio teórico que a gente chamou Dinâmica Energética do Psiquismo. Trabalhamos bastante, bastante, muitas vezes com muita dificuldade, porque somos pessoas bastante contraditórias uma com a outra, né? Eu penso que deve ser assim, ela pensa que deve ser assim,
mas nós tínhamos uma grande conexão espiritual e todas as vezes que a gente encontrava um impasse nas nossas opiniões, a gente recorria ao universo, aos campos de energia. E muitas vezes, quando a gente saía da meditação, estávamos com a mesma fala. Era muito bonito de ver isso, muito bonito. Então, hoje, eu estou oficialmente, né, porque vocês já estão fazendo esse movimento, abrindo a implantação e a busca de organizar uma turma no Rio de Janeiro, coisa que nós nunca fizemos, né? A gente achava o Rio muito perto de São Paulo, então a gente nunca fez. E a gente é muito agradecida a todas vocês que viajaram, viajaram, viajaram tantos anos. E está sendo muito bom encontrar aqui agora pessoas que trabalham comigo mais de 40 anos, como a Vilma, né, que nós nos encontramos na Bahia, fizemos muito trabalho lá. Depois ela foi para o Rio, veio fazer a DEP em São Paulo. A Marta, que nos encontramos, e a Denir, que nos encontramos aqui em Belo Horizonte. Faz uma falta, viu, dona Marta? Muito mesmo. Até esse domingo passado nós estávamos reclamando ó, da sua falta aqui. Você e a Denir eram esteios para nós aqui, Tô de né? volta. É, tomara. Tô Vocês de não volta. deixem, não deixem ela escapar, não, viu? Todos vocês, Vani, há quantos anos, Vani? Muitos, e é muito bom olhar para vocês. Eu me sinto confortável aqui, podendo falar com vocês, né? Então, dinâmica energética do psiquismo. Uma metodologia, hoje, com um fio teórico organizado, em constante movimento, porque ela é dinâmica, né? Então não fica paradinha. E hoje nós estamos trabalhando sobre a égide do ICEDEP. Então, eu gostaria, assim, de começar a falar a partir dos slides. Se você puder colocar o primeiro, eu agradeço. Oi? Todo mundo está Oi, está vendo? ótimo. Ótimo. Então, a dinâmica energética do psiquismo se considera uma abordagem transpessoal, porque trabalha com a multidimensionalidade da manifestação física. A multidimensionalidade engloba muitos níveis vibratórios, né? Então, ela não está centrada somente na pessoa humana, no nosso inconsciente biográfico desta corporificação. Isso é um novo olhar, que é um olhar transpessoal. Muda a posição do terapeuta, que deixa de olhar somente a manifestação biográfica dessa pessoa, mas trabalha com a multidimensionalidade. E hoje, a maioria dos trabalhos também trazem o transgeracional, trazem a consciência do campo energético familiar, e essa metodologia hoje já é bastante espalhada em muitas outras áreas da psicologia. Então, nós trabalhamos juntas, eu e a Teda,
sempre procurando afinar as nossas visões. Nós tínhamos visões muito parecidas do desenvolvimento humano. Eu estudei, e ela também, cada uma pelo seu lado, um modelo das tradições de sabedoria oriental, mas ambas tínhamos uma curiosidade muito grande de fundamentar tudo aquilo que a gente trabalhava com o que a ciência ocidental tinha chegado. Então, isso acabou fazendo uma síntese, uma fusão da, da consciência, da energia, da sabedoria oriental com o que a gente descobre até hoje da que a ciência ocidental vai comprovando, e depois do advento do estudo, né, da neurociência, do estudo da física quântica, do estudo da biologia moderna, nosso trabalho cresceu muito em compreensão e em efetividade, né? Então, nós chamamos essa escola de uma escola iniciática. Iniciática porque ela está voltada para o despertar da consciência pessoal na direção daquilo que eu sou verdadeiramente, na busca de descobrir aquilo que eu sou, uma qualidade essencial do universo manifestada nessa forma física. Isso quer dizer que todos nós temos recursos suficientes para conseguir trabalhar e alcançar todo o potencial criador da nossa corporeidade. Aida fechou o seu som, querida. É. Só um Ó, minutinho, Aida, que alguém... Foi? Foi. alô? Isso. Foi, Voltou? deu. Voltou. Não, Sim, sim. não foi fechado por vocês, viu? Cuidado aí para não Foi. me. E quando Não vocês. derrubar você. Eu não consigo abrir aqui. Certo. Então, hoje, o Instituto Cultural Dinâmica Energética do Psiquismo, que a gente chama ICEDEP, ele abriga e é o guardião da metodologia. Nós fizemos a doação da metodologia para que o ICEDEP possa se tornar um guardião. E, como guardião, ele tem expandido o seu trabalho da nossa escola para vários lugares do Brasil, né? Hoje nós temos, vindo lá do norte do Brasil, Rondônia, Belém, Fortaleza, Recife, Brasília, Salvador, Minas Gerais, São Paulo. Estamos movimentando o Rio e Florianópolis. Então, são muitos lugares. E só um instituto com amplidão é que pode, nesse momento, organizar. Como é que isso é feito? Através do nosso fio condutor, que dá a linha geral da metodologia. E então, se uma pessoa não faz aula num lugar, ela pode repor isso em outro lugar, porque cada lugar segue a mesma
programação. Mas cada lugar, obviamente, tem a sua peculiaridade, né? Cada lugar tem a sua peculiaridade. Peculiaridade. Então, é muito bonito a gente ver essa expansão. Quando a gente fala uma escola iniciática, a gente está falando de que você inicia um caminho e segue ele, né? Pode seguir durante a formação e a graduação dos 20 passos, mas nunca mais a gente sai desse processo. Nós temos pessoas que nos acompanham desde o início, né? E continuam sendo aqueles que estão hoje na frente do trabalho. Eu gostaria de pedir assim, quando eu falar alguma coisa que vocês ficam na dúvida, pode me interromper, perguntar, assim, fica um diálogo maior. Se não, fico aqui falando para mim mesmo, porque eu, nesse momento, não vejo mais ninguém, só vejo eu falando. Então, se vocês quiserem perguntar, eu fico mais feliz, tá bom? O próximo. Então, oi, aí, dentro daquilo que é a nosso fio teórico, né, a DEP considera o ser humano um núcleo individualizado da consciência cósmica, ou seja, um campo de energia multidimensional corporificado. Esse é o ponto mais importante. A gente não é uma personalidade que tem uma qualidade espiritual. A gente é a qualidade espiritual manifesta numa forma física. Assim como o leão tem a sua qualidade e está manifestado naquela forma física, assim como a margarida, a hortênsia são qualidades, têm a sua qualidade no mundo e está manifestado numa forma. A minhoca, a formiga, o cristal, em todos os reinos, a qualidade essencial do universo está manifesto numa forma. E esse planeta é um planeta que coloca essa manifestação num reino mineral, num reino vegetal, num reino animal e num reino humano, humanoides, né? Todos nós estamos fazendo experiências. A manifestação física para nós é uma experiência para que essa consciência cósmica faça experiências e incorpore os padrões vibracionais da experiência que ele passou. Então, como a gente é um campo corporificado da consciência e atravessou eras fazendo experiências, nós vamos trazer no nosso campo energético todas esses padrões vibracionais da experiência, que são advindas de todas as corporificações nos diversos reinos que se passou, que aquele padrão vibratório passou. A gente chama isso da a bagagem do ser. O ser essencial é essa qualidade, né? Quando um ser essencial se manifesta numa forma e passa pela experiência, ele fica acrescido das influências de todos os campos no qual ele se manifestou: geográfico, sociocultural, afetivo, relacional, e todos esses campos geram, vamos dizer assim, interferências, não é? E nos condicionam no nosso modo de ver e no nosso modo de estar no mundo.
E isso é muito importante para nós, porque, obviamente, um país do tamanho do nosso, por exemplo, quem nasceu no norte do Brasil vê todas as coisas e vive a experiência de uma forma muito diferente de quem nasce no sul do Brasil, ou no leste, ou no oeste, ou aqui no centro, Goiás, Minas, Mato Grosso. Então, essas experiências são muito importantes, porque nós nascemos nesses lugares por ressonância. Eu gostaria que vocês ficassem com esta palavra, ressonância. Quando eu vou nascer como campo vibracional, como é, núcleo individualizado, numa forma, numa determinada região, numa determinada família, eu nasci ali por ressonância de todas as experiências que eu já passei, para que eu possa, retomando essa caminhada, conseguir trabalhar um pouco mais com a minha manifestação física, trabalhar um pouco mais no reequilíbrio de energias que estão desequilibradas. Então, aqui no Ocidente, a gente tem uma forma de olhar isso como sendo, é o karma da pessoa, como se isso fosse uma coisa negativa. Isso não é negativo. Essa ressonância faz com que eu manifeste a continuidade do que eu venho experimentando. Todos nós somos aquele núcleo de consciência individualizada. Tem um padrão vibracional. Tudo aquilo que eu vivo que não corresponde a essa mesma qualidade, que não ressoa com essa qualidade, fica no meu campo como uma marca. E quando eu faço uma outra experiência da consciência, eu tenho que perceber que eu estou reequilibrando situações para que a energia volte a vibrar na qualidade do meu núcleo individualizado. É muito importante isso que eu estou falando, na visão de como a gente enxerga as situações da vida. Então, quando você trabalha com outras pessoas, você tem que levar em conta que ela está experimentando ressonâncias. O que é que ela está aprendendo naquela situação? Então, eu gostaria agora que a gente parasse um pouquinho o slide, abrisse para todos, se for possível. Tira eu desse Você quer que tamanho. coloque, tiro você já já. Pronto. Aí, todo mundo. E então, eu gostaria, se até aqui deu para acompanhar, se vocês estão, se eu estou sendo coerente, né? Porque às vezes a gente está falando do que a gente está 30 anos trabalhando, parece assim que tudo muito claro para mim, mas às vezes não é claro para quem está ouvindo, né? Então, eu gostaria que ó, vocês começassem a trazer questões, né? Pelo menos uma questão, não é possível que ninguém tenha nenhuma. Bom, quem quiser falar pode levantar a mãozinha eletrônica ou só fazer assim, abrir e seguir. Bom, aí daí eu queria te perguntar uma coisa, eu acho que até uma coisa que a gente vem trabalhando, né? Quando você fala desse núcleo individualizado que chega, né? Chega por ressonância, a gente fala do chegar por ressonância na vida e chegar também por ressonância nos lugares, né?
e numa ressonância de aprendizado, então, sempre de aprendizado e passo adiante? Então, qualquer circunstância da nossa vida, ela é o aprendizado que aquele ser necessita para reequilibrar as questões energéticas que estão acumuladas no campo. Porque nós somos um campo vibracional, estamos vibrando. A gente é que pensa que é sólido, a gente é que pensa que é separado. Tudo isso é uma ilusão completa. A multidimensionalidade, ela é infinita. Até lá o centro da galáxia, nós não temos a menor ideia, né? Na nossa, na nossa pequenez, o que quer dizer isso? Mas estamos o tempo todo eh, em ressonância com alguma questão que é o aprendizado daquele momento. Não importa, pode ser agradável ou desagradável, que aí é o emocional, mas é o aprendizado. Fica claro? Fica assim, fica bem claro. E a gente vai percebendo como os espaços nos chamam e como a gente chega até eles, né, Aida? Silvia, Eu queria colocar só um lembrete que se alguém quiser fazer pergunta pelo chat também. E a Marta havia levantado a mãozinha antes da Yolanda perguntar. Não sei se ela ainda quer fazer a pergunta. todo mundo sabe aonde tem a mãozinha aqui embaixo? Essa mãozinha amarelinha, bonitinha que elas estão botando lá? Fica aqui embaixo, bem embaixo, React. né? Onde está escrito reagir. Você tocando lá, aparece a mãozinha lá em cima, assim. Então, vamos ver. Mais alguma coisa, Silvia? Tá, então tira sua mãozinha e vamos ver Surya. Quem for Súria, falar tem que querida, abrir o abre o microfone. microfone. Su- Abre o seu microfone, Surya. Toca em cima do microfone. Passa para a Marta, então, enquanto ela não Agora eu consegue. consegui, agora eu consegui. É porque o administrador tem que liberar e não estava liberando. É, Eu cheguei aqui por um convite da Yolanda e eu assisti ainda há pouco um documentário chamado Selvagem. E eu fiquei muito tocada com esse documentário. E hum, eu não conhecia essa abordagem sua. Mas ouvir você falar dessa conexão toda e tendo acabado de assistir esse documentário, me fez pensar e refletir um pouco, estou bem tocada com isso, o quanto a gente se afastou dessa natureza selvagem, que é essa natureza que está conectada a tudo e que entende essa conexão com tudo. Porque nesse documentário fala de uma terra que era plantação de trigo, uma monocultura, e de repente aquelas pessoas deixaram a natureza livre para que ela voltasse à sua forma natural e selvagem. E eu queria, assim, de alguma forma, talvez, não sei se tem a ver com a sua abordagem, mas ouvir de você o que seria voltar essa natureza selvagem hoje, que é essa conexão com a terra, nesse lugar onde a gente percebe que está tudo interligado, o que seria voltar a essa natureza, onde a gente não se permite ser moldado nessas cercas, né? E nessa monocultura do ser humano, onde a gente se vê tão distanciado uns dos outros. Como é voltar a esse lugar onde a gente se lembra que a gente é um só, ou pelo menos que nós estamos interligados? bom, a gente primeiro tem que entender que eu não chamaria de selvagem, não chamo,
Eu chamo de natural. É o natural. A vida é uma unidade. Ela não está separada. Não tem o reino vegetal e o reino animal e o reino humano. Isso é para estudar cada reino, né? É, a natureza é uma unificação, além de que a matéria física, essa que dá forma à física, ela é o último reino da manifestação. A manifestação vem do campo mais sutil para o físico. Então, quando ela se manifesta no físico, ela já atravessou muitas dimensões, muitas. E agora eu vou te falar uma coisa e para todos, que a grande transição que nós estamos passando e vamos adentrar muito fortemente nos próximos tempos, é que o ser humano vai voltar a perceber as diversas dimensões. E a gente, claro, vai ficar maluco com isso, porque a gente está acostumado a só ver a forma física. Mas nós estamos aqui falando para 40 pessoas. É verdade? Isso é totalmente a verdade? Eu não tenho a menor ideia a quantidade de seres conscientes que podem estar ouvindo essa questão que nós estamos falando. Eu não acredito que nós vamos voltar a viver selvagemmente, sem tocar na natureza. Não. A interação tem que existir. O que nós vamos reaprender, eu acredito, é a minha visão, que nós vamos respeitar a natureza na sua forma, muito mais do que respeitamos hoje, né? Aliás, a gente não respeita nada, nem um pouquinho, nem a nós mesmos, né? A gente ataca o corpo físico o tempo todo, a gente come errado, a gente toma medicações que são abrasivas e corrompem o corpo. Em vez de a gente buscar um reequilíbrio, a gente continua atacando, né? E, e aí, ainda eu acredito que vai ser um reajuste muito grande daqui para frente. Mas nós vamos acabar aprendendo a viver em harmonia com todos os reinos. Obrigada. Marta. Oi. Tá indo Eu aí, esqueci. Marta. Tá me ouvindo? Claro, é Eu uma esqueci alegria como é ter que você. mexia no Zoom. Aí eu não estava conseguindo levantar a mão nem abrir o microfone, mas agora eu vou lembrar. Vou refazer as sinapses. Em primeiro lugar, eu queria agradecer vocês pelo convite, tá? De estar aqui e de poder estar participando de um sonho meu, sabia? DEP no Rio. O que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Segura, não solta. Não, vou fazer um adendo. Dentro das minhas atuais limitações. Todos Mas, nós, é, todos nós, querida. mas nada que Todos nós impeça. podemos fazer o Pode, melhor dentro sim, das nossas limitações físicas. sim. Eu E vou são fazer só 90 físicas. anos. Por enquanto, as minhas limitações são só físicas, então fica mais fácil. Eu queria ressaltar uma coisa que você falou que eu achei super importante, a questão de quando a gente vem para cá por ressonância, de vir por ressonância. Isso é uma coisa que se discute em vários lugares. Ah, você escolhe seu pai e sua mãe. Parece que é tipo assim, a gente fica lá de cima olhando, é aquele ali. É uma coisa que não faz muito sentido, né? Então, eu acho muito importante a gente conseguir entender essa relação de ressonância, porque
vai facilitar a compreensão de todos os conceitos, né, da DEP. Eu acredito que de todos os conceitos dessa multidimensionalidade, né? Tipo, não é um castigo eu ter escolhido esse pai e essa mãe. E nem fui eu que escolhi sozinho, né? Eu vim porque eles iam me dar aquilo que eu necessitava naquele momento para o meu desenvolvimento, né? Eu achei Naquela legal. é a oportunidade, seja qual for o modelo familiar, para eu reequilibrar e aprender lições. Esse Isso. planeta é uma escola, ele não é um planeta de férias, não. Ele está, ainda estamos numa escola com graus de aprendizado. É Uhum. isso aí, obrigada. Obrigada a você. Vanessa, Oi, Aida. Estou lendo uma pergunta aqui do chat da Anne. Ela falou que ela está sem voz e eu acho que tem a ver com um pouco o que a Marta acabou de falar. Como fica a ressonância quando se nasce em famílias disfuncionais? não existe isso. Não existe. Existe ressonância. O que eu preciso aprender é o que que eu vim fazer nessa família. Qual é a minha ressonância? Se a família é disfuncional, o que que eu estou aprendendo? Ou o que eu estou ensinando? Porque é uma troca contínua. Não é só eu que não era bom, não. Nós todos formávamos um campo energético que precisa achar um reequilíbrio. Eu brinco, eu às vezes brinco e vou brincar aqui agora com vocês. Ninguém nasce na casa errada. Ninguém. Às vezes eu brincava assim: eu devia ser filha da família do lado. Não, se fosse para ser filha da família do lado, eu tinha nascido lá. Talvez eu tivesse que aprender, através da nossa convivência, se eu tenho um pai excessivamente agressivo ou uma mãe extremamente agressiva, eu tenho que olhar assim, qual é a agressividade do meu masculino, qual é a agressividade do meu feminino. E o que eu preciso reformar em mim. Eu não posso nunca, jamais, reformar o outro. Eu só tenho a oportunidade de trabalhar em mim. E na medida que eu me retomo, eu me reformo, eu não sei se a palavra é reformar, mas é acelerar o campo energético, me tornar uma pessoa mais sutil, eu posso ajudar aquele campo se tornar mais sutil também. É que nós somos imediatistas. Tudo que eu quero hoje. Eu perco a visão do todo quando eu nasço numa família. Eu perco a visão do que aconteceu antes e do que virá depois. Eu só vejo assim, oh, coitado de mim, como eu sofro. Isso é muito forte. Olha assim, estou numa família disfuncional, qual é a minha disfunção? E me tratar. Não tem outro caminho. Pelo menos dentro da visão da metodologia que a gente segue. E nós não somos os únicos que pensamos dessa forma. Ficou claro? Ficou claro, Anne? Eu Ficou acho que bom? sim, Anne. Obrigada, Era tal... mestre. É, Alguém? sim, Moema. O O som, Moema. microfone está fechado, querida.
Alguém tem que liberar É, o microfone? Foi, não? liberou. Tá, obrigada. Não, obrigada, Ida. É um prazer estar aqui também. Vim a convite da Yolanda e é uma grande honra mesmo. Eu queria um pouco entender quando você diz todos nós somos formados de um campo energético que entrou em desequilíbrio. Então, não é alguém que está sendo punido e cai numa família disfuncional, né? Mas você se refere a um grande todo que ficou disfuncional ou entrou em desequilíbrio a partir de um determinado momento? Tem uma história desse desequilíbrio cósmico, ou o nome que vocês compreendam para isso? Não é só o desequilíbrio, não. A gente nasce. Olha, uma coisa importante que você está tocando. Nós todos que estamos ocupando formas físicas, não temos só. Vou voltar à palavra karma, porque é o que todo mundo usa, embora a gente não cultive essa palavra. A gente não tem só o karma negativo, não. Tem um karma positivo. Aquela frase que é um ditado popular: ninguém tem uma cruz mais pesada do que pode carregar, porque eu nasço com um potencial para lidar com aquela situação. Todos nós temos uma forma física razoavelmente forte, todos nós temos inteligência suficiente, todos nós temos oportunidade de, aconteça o que acontecer, dar uma volta por cima e encontrar um caminho. São todas as minhas ferramentas internas que põem-se pondo em ação para que eu possa aprender. Eu vou voltar agora ao exemplo, por exemplo, quando você estava na escola, lá, aprendendo a somar, diminuir, multiplicar, era complicado. Quando a gente aprende pela primeira vez que duas laranjas mais duas laranjas são quatro laranjas, ou que 16 laranjas dada para quatro pessoas, nossa, isso era complexo demais. É ou não é? Diminuir, conta de diminuir era uma tragédia na cabeça da gente. E quando a gente foi mais para frente e aprendeu fórmulas matemáticas e aprendeu equações da física e da química e de mais não sei o quê, entrou para escolas, medicina, psicologia, engenharia, seja lá o que for que a gente fez, ou até uma receita nova de comida, a gente tem que prestar bem atenção, medir direitinho, senão dá tudo errado, né? Então, nós temos potenciais que são não descobertos por nós, e isso, é, eu diria, é o karma positivo. Ninguém nasce num lugar que ele não tenha ferramentas para aprender e conseguir resolver. A não ser que eu fique, ai, coitado de mim, como eu sofro, eu posso dar uma volta por cima e aprender bastante. Ficou claro? Mais alguma coisa? Silvia? Oi, Aida, tem uma outra pergunta aqui no chat da Leila, que também está com problema de voz. Ela gostaria que você falasse sobre os campos. Então, tudo isso que eu estou falando são campos de energia. Campos mais campos mais campos. Todos nós somos uma multicomplexidade de campos energéticos trabalhando tudo ao mesmo tempo, né? Campos atuais, campos passados e campos futuros. Porque esse de presente, passado e futuro é uma fala da terceira dimensão, nessa que nós vivemos.
A quarta dimensão não tem tempo e espaço, por exemplo. Se tivesse na quarta dimensão, nós não estaríamos em tempo real conversando agora. Isso é quarta dimensão. O nosso dinheiro está virando cada dia mais uma questão da quarta dimensão. Cadê? Nota física. Outro dia alguém me pagou em notas de R$ 50. Eu fiquei olhando para o dinheiro, fazia tempo que eu não vi uma nota. Falei, eu vou guardar isso aqui, eu vou guardar como relíquia, porque não tem mais. E daqui a pouco não vai ter mais mesmo. É tudo virtual. Enquanto os satélites estiverem aí em cima, nós estamos virtual aqui embaixo. Quarta dimensão. Não tem tempo nem espaço. O que está entrando no planeta fortemente já está enraizado em muitas áreas da nossa vida, é a quinta dimensão, que tem uma velocidade fantástica, e aí nós estamos, não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo o quê? Não dá o tempo da terceira dimensão, mas é o tempo da quinta dimensão, que é muito acelerada. Só que a gente não muda, a gente fica preso aqui. Está com medo, nós todos estamos com medo. Eu vou fazer um retiro em janeiro, a temática do retiro é medo, porque está todo mundo morrendo de medo, o mundo está mudando. Que ótimo, tomara que mude mesmo, porque isso que está aí não é possível a vida humana mais. Nem a vida planetária não quer mais. É outra dimensão. Esse cometa maravilhoso que nós estamos aí, que nos roda aí há mais de um mês, uma velocidade fantástica, ele faz movimentos que os físicos quânticos estão falando assim, não, não pode. Não pode, mas ele está fazendo. Então, ele não está usando a terceira dimensão. Está na quinta dimensão. Porque a velocidade é como se eu fosse. De repente ele parou e mudou de direção, como se fosse um carro a 200 quilômetros por hora, parou e mudou de direção. Não é possível? Não, não é possível na terceira dimensão. Mas na quinta é possível. E aí está todo mundo enrolado com essa quinta dimensão. E cada vez mais vão ficar mais enrolados, porque ela já se instalou no planeta. O planeta evoluiu, mas os humanos não estão evoluindo na mesma velocidade. Agora, o reino vegetal, o mineral e o animal, nem está aí com isso. É para acelerar, vamos acelerar. Eles não têm mental e emocional para falar assim, eu não quero, eu estou com medo. Não, não tem, eles não têm assim. Esse é um problema humano. E com isso nós estamos aqui, ó, encolhidos, morrendo de medo. Agora eu quero continuar o próximo slide, né? Porque senão daqui a pouco acaba meu tempo, eu não cheguei nem no fim da metodologia aqui. Esse, Aida. Uhum. Então, essas interferências geográficas, familiares, culturais, elas estão todas impregnadas dentro da que a DEP trabalha. O nosso corpo físico manifesta todas essas impregnações. E aí isso bloqueia o livre fluxo da energia e vai interferindo no nosso consciente a cada momento. E isso, às vezes, impede que a gente faça contato com essa qualidade essencial que eu sou.
Então, o principal trabalho da DEP é o desbloqueio das impregnações culturais energéticas dos campos de energia que estão impregnados na formação do nosso corpo. Quanto mais eu me aprofundo nas sensações, e eu quero que vocês fiquem bem atentos a essa palavra, porque uma das coisas que a humanidade já afastou assim bastante é da sensação, especialmente depois que a gente inventou o campo mental, a gente quer explicação, quer compreender. Então, vamos pegar agora uma terapia que trabalhe só na palavra e na compreensão. Ela vai trabalhar na compreensão, que vai ter que descer para a emoção, que vai ter que ir para a imagem, até chegar na sensação. E só quando eu libero a sensação é que tem uma transformação. Enquanto eu não libero das minhas células corporais as sensações que estão presas na minha célula, não tem, não tem transformação. Eu compreendo, mas não transformo. Tem até uma brincadeira, né, de dois amigos que um fazia análise 10 anos e o outro falou assim, e aí, você já parou de fazer xixi na cama? Ele disse, não, não parei de fazer xixi na cama, mas eu compreendo hoje por que eu faço xixi na cama. Eu estou falando disso. A compreensão é uma coisa, a liberação e a mudança de atitude tem que liberar da sensação da energia que está presa no corpo físico. E hoje tem muitas técnicas que trabalham de diferentes modelos, né? A gente tem o Gendlin, que era um neurofisiologista americano, ele cria uma metodologia chamada focalização, que eu acho que quase muita gente aqui deve conhecer. Ele entra na sensação para tirar a emoção que está presa nela. É o caminho que ele faz. O Psychic é uma coisa bem interessante, porque a metodologia do Psyche é uma metodologia, como a MDR também, é uma metodologia que trabalha no sistema neurológico, da onde é que a crença prendeu a sensação no corpo. E eles trabalham não para a gente ficar falando do pai, da mãe, da tia, da avó. Eles trabalham para onde é que a crença está presa. Como é que eu trabalho para mudar a crença no sistema neurológico? Mais tarde, vai trabalhar na compreensão. Então, são modelos diferentes de trabalho. E agora a DEP trabalha profundamente com técnicas que têm passos bem definidos, né? E esses passos que nós damos para chegar na sensação e transformar ela depende muito de eu estar presente, completamente presente. Para eu estar completamente presente e liberar as sensações que estão presas no corpo das experiências da vida, eu preciso fundamentalmente de aprender a observar. E o observador, ele é um elemento importantíssimo do ser humano, porque o ser humano observa, mas aí ele entra num processo mental. Eu observo, imediatamente eu classifico, imediatamente eu comparo com outra coisa e emito um juízo de valor.
Se eu faço isso, eu estou julgando. Eu não estou mais entrando num processo de aprendizado. Porque aí entra eu gosto, eu não gosto, que é o emocional. Aí entra a eu querer saber por que não existe essa possibilidade, porque não tem a ver com o que aconteceu. O que aconteceu é consequência. Vocês sabem que eu tenho um trabalho chamado Curando a Criança Ferida. E uma regra básica do curando é o seguinte: o que o adulto conta não é o que a criança sentiu. E esse trabalho é uma investigação, por exemplo, para ver o que é que a criança sentiu na circunstância que o adulto conta. Aí você libera. Então, para isso, eu preciso estar presente na minha atitude, observando o tempo todo. Não saia do corpo. Seja lá o que estiver ocorrendo, não precisa ir para o emocional, não precisa ir para a explicação mental. Se dê conta da sensação. O que está ocorrendo comigo agora? Agora. Isso, nós temos vários aprendizados. Passa para o próximo. Os aprendizados que são a metodologia, os passos da metodologia, né? A próxima? Não, 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 a anterior, essa aí. Os passos que nós usamos. Não, querida, a próxima. Essa, deixa aí. Os passos que nós usamos são vários. Isso é um trabalho que é desenvolvido nas 20 classes que nós damos durante 2 anos, mais ou menos. São os movimentos corporais que vão desbloqueando a energia que está presa, o trabalho com a respiração, que é fundamental, o trabalho com o aterramento, porque você só pode ficar presente se você aterra e se você é dono da sua respiração. Essas duas questões são fundamentais na vida da gente. Não é na metodologia, é na vida. Para eu ficar dentro do corpo, estar presente, eu tenho que estar em conexão profunda com a Terra, na pulsação da Terra. Hoje nós temos muitos experimentos científicos que mostram que 15 minutos descalço andando na terra, numa grama, na terra, na areia da praia, 15 minutos por dia, o sangue se torna mais fluido, o coração organiza, melhora seu trabalho, o cérebro vai acalmando, e isso é fundamental. Uma vez alguém perguntou como é que você tem é tão saudável, e claro que eu tenho milhões de porcariazinhas acontecendo no meu corpo, eu vou fazer 90 anos, ninguém faz 90 anos sem, sei lá, tem um treco aqui, outro ali, né? Mas eu ando descalço na terra, 15, 20 minutos no mínimo por dia. Se está chovendo e está frio, aqui é bem frio. Eu boto uma meia de algodão e ando dentro de casa só, é, sem sapato. O sapato me isola da terra. E o tênis, não vou nem falar, né?
borracha. Borracha é isolante. A sandália, a sandália havaiana devia ser proibida. Ela devia ser proibida. Ela isola você da terra o tempo todo. E a gente anda com a sandália havaiana o tempo todo. Então, é muito, muito. Olha, tem gente perguntando se pode tirar o print. Pode, mas o que é que adianta você tirar um print da tela? A não ser que você vá usar essas coisas na sua vida pessoal. Aí vale a pena, é bastante importante, né? Então, eu fazer movimento para que as minhas juntas e todas as minhas juntas são, como é que se diz? As minhas dobradiças. Se uma dobradiça não funciona, está dura, está enferrujada, ela faz o quê? A pessoa tem artrose. A pessoa ela está enferrujada. Ela bloqueou a energia naquela área. Então, o movimento do corporal é fundamental. Fundamental, não pare. Aí, as pessoas, por exemplo, hoje querem assim, quer que eu dê a mão para você descer do carro? Pelo amor de Deus, deixa eu fazer o meu esforço, deixa o meu corpo funcionar. Cai uma coisa no chão, todo mundo quer pegar. Não, deixa eu pegar. Eu me abaixo, me levanto. Não que eu sou maravilhosa, não. Dói. Meu corpo dói. Mas eu preciso botar ele em movimento, senão ele para. Pare, ele para. Pare de fazer isso e o dedo não faz mais. Pare de subir uma escada, ele para de subir a escada. Ele não dobra mais. Às vezes, quando eu fico aqui no computador, eu fico mexendo o pé o tempo todo, joelho. Não fico paradinho o dia inteiro aqui, não, olhando. Também não fico o dia inteiro no computador. E, então, aterrar e movimentar o corpo é fundamental para o desbloqueio da energia. A respiração. Todos nós respiramos automaticamente. Essa respiração automática é de sobrevivência. Ela não está fazendo um trabalho de transformação no seu corpo. A respiração tem que ser consciente. Eu respiro e exalo conscientemente. E quanto mais eu exalo, mais eu libero o pulmão de resíduos que não servem mais. Com isso, eu vou provocando um trabalho dentro de mim de aumentar a minha percepção e perceber movimentos que eu não percebia antes. Por quê? Porque a minha vida se torna consciente. Nós respiramos para ativar. Vocês sabem que o sistema nervoso periférico é simpático e parasimpático. Acho que todo mundo aqui sabe disso. O parasimpático, ele é o equilíbrio do simpático. A civilização ocidental é uma civilização simpática. Ela tem que o dia inteiro. Eu tenho que fazer a comida, eu tenho que limpar o chão, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que falar com o vizinho, eu tenho que ver a Netflix, eu tenho que. Isso é tudo sistema simpático. Aí chega de noite, eu estou exaurido, caio na cama e penso que eu dormi e descansei. Não, não dormi.
porque o pobre do parasimpático não teve chance. Ele mal consegue equilibrar a batida do coração e a respiração. Então, trabalhar para ativar o sistema parasimpático, você pode fazer isso atendendo na loja, no consultório, executando alguma tarefa. É só aumentar a exalação. E não é soprando, não, é fazendo um movimento. Depois, quando eu botar a tela inteira, eu vou mostrar como é o movimento de exalar suavemente, mais longo que você puder. 4, 5 exalações longas e suaves dá uma paz, uma calma interna que vocês não têm ideia. Então, e desativando o simpático nessa hora que a gente já está, não fique vendo filme até 10, 11 horas da noite. Ao contrário, desligue a televisão, desligue o celular, exale, tenha ouça uma música, meia hora, 40 minutos, você vai dormir depois, o seu sistema parasimpático reequilibra todo o seu corpo. E a sua percepção aumenta muitíssimo. Então, todo o processo da DEP é desbloquear as impregnações culturais que estão no corpo, ajudar a fazer o equilíbrio do simpático com o parasimpático, é respirar suavemente, ativar o nosso sistema para alcançar níveis de percepções mais sutis da multidimensionalidade. Nós temos 4 mapas que trabalham durante todo o nosso processo de desenvolvimento da metodologia, que é o mapa da origem, eu vou já mostrar, a espiral do desenvolvimento da consciência humana e o mapa dos campos informacionais, que foi uma intuição que a Terra criou e o Moacir deu forma, que é o mapa das informacional. Nós chamamos de mapa dos triângulos. Pode passar eles. Isso. O mapa da origem, quem é Silvia que está passando, ou quem é Yolanda? Yolanda. Yolanda, isso aí que você está fazendo. Mostre só a elipse embaixo. Aqui Roda ela. embaixo. Essa aí. Esse aí que mostra para nós, é onde nós estudamos como nós rodamos em torno da mesma coisa. A gente não muda. A gente fica achando que a vida é trabalhar, ganhar o dinheiro, pagar as contas, comprar um automóvel, outra casa, um sapato, uma roupa, continuar as relações que, na maioria das vezes, caem numa rotina. Isso nós chamamos que é a permanência da vida humana. A maioria dos seres humanos atravessa a vida na permanência. Não anda. Manifesta, fica lá e coagula aquilo e roda no mesmo lugar. Mas, às vezes, acontecem circunstâncias que dão um chute na gente, tipo, morre alguém de repente, perde o emprego, ou um acidente, ou a gente desilude de alguma coisa. E isso marca nesse mapa essa passagenzinha aí embaixo. Aí, exato. Essa mini passagenzinha são os solavancos que a vida dá na gente para que a gente acorde. Ó, acorda! Você está numa rotina que não sai disso? Acorda!
e a gente começa a se questionar em muitas coisas, muitas. Então, esse questionamento leva a gente a começar a tomar contato. O que é que eu estou fazendo aqui? Para que mesmo essa existência, essa chatura, esse sofrimento? Não tem necessidade. Como é que eu transmuto isso? Como é que eu faço uma modificação nisso? Esse primeiro questionamento é muito importante. Até que um dia eu possa fazer uma mudança de atitude. Quando eu consigo fazer uma mudança de atitude, é o primeiro passo para uma transformação. Enquanto eu não apresentar um novo comportamento real, não é porque a mente decidiu, não, é mudança de comportamento real. Quando as impregnações que estão amassadas lá nas nossas células se liberam, e é claro que a gente tem na classe uma metodologia específica para isso, a gente apresenta uma transformação. Nenhum de nós gosta da transformação porque a gente não quer mudar. A gente quer ficar na rame-rame que a gente conhece. É cômodo, pode ser sofrido, mas é cômodo. E a humanidade, neste momento, está passando por uma transformação muito grande. E essa transformação vai fazer com que a humanidade transcenda o modelo civilizatório que nós estamos para um novo modelo civilizatório. E é isso que está todo mundo assustado, né? Não vou entrar nessa aí, é outra palestra. O outro mapa, que é o mapa da espiral, ele é um mapa de desenvolvimento da consciência. Todos nós nascemos no corpo físico com um movimento sensorial. A criança é profundamente sensorial. Ela só entende a linguagem da sensação. Falar para ela que você ama ela não tem sentido, mas se você acolhe, passa a mão com carinho, se você olha para ela, se você cuida dela, ela compreende aquilo com amor, como afeto. E esse processo de desenvolvimento todos nós passamos, e é o processo que a consciência vai se desenvolvendo. Ela é uma espiral, ela apresenta várias etapas. Hoje nós estamos exatamente na etapa, essa aí, nessa etapa onde que nós temos uma integração das percepções, uma integração de ter possibilidade de olhar para o outro e saber que ele e eu somos um. É o começo do desenvolvimento de sair do ego, exatamente, para transcender um pouco a circunstância egóica. Esse processo é infinito, tá? A espiral vai até o final lá, quando a gente alcança o ser quântico e a totalidade, ela não acaba, ela continua e nós não sabemos para onde. Quando terminar toda a evolução do plano físico, qual é o próximo plano que nós temos para evoluir? Não sabemos. Não fizemos nem a metade do físico ainda, né? E o mapa dos triângulos, ele é o mapa dos campos informacionais. Esse mapa não é um mapa de evolução, é um mapa de informação. E cada triângulo desse, pelo seu próprio ângulo, manifesta um campo energético que vai nos dar notícia do que está impregnado no nosso corpo com essas crenças. Porque o que está impregnado no nosso corpo são crenças.
E toda crença é uma ilusão. Trabalhar com a ilusão é o grande trabalho para o processo de desenvolvimento da consciência, né? É muito bonito. Cada desilusão me coloca num patamar mais amplo de consciência, até que eu possa assumir a real consciência, que é aquilo que eu sou, o ser essencial. Então, da metodologia, assim, de uma forma geralissimamente falando, é esse o modelo que a gente usa. Cada classe ela é profundamente vivencial, porque isso, se eu trabalho que as crenças estão impregnadas no meu corpo, nas sensações, todas as classes são vivenciais. Embora a nossa base teórica seja bem profunda, pode abrir a tela. E nós temos muito material teórico que acompanham as classes. Então, eu gostaria novamente de abrir para perguntas. Acho que dá para a gente ficar uns 10 minutinhos, né? Não dá? Hein, gente? Sim, Aida, na sua disponibilidade, querida. Estamos aqui saboreando. Não, quando ficam cansarem, falam, então vamos fechar. Eu gostaria, então, agora que vocês, novamente, vocês viram como foi importante as perguntas? As perguntas abrem campos de trabalho. Quem não falou, né, está na hora de falar um pouquinho. Oi, Aida. Boa noite. Oi, tudo bom? Tudo Paulo, bom? olha, eu não tinha te visto. Eu não consegui, a Yolanda que me deu a maior força, eu não tinha conseguido o link ainda. Você está Mas bem? estou bem, graças a Deus bem. Graças a Deus bem. Eu tenho uma pergunta. De um lado, acessar o conhecimento e poder dominar esses entendimentos para fazer uma grande compreensão e evoluir é um caminho. Do outro lado, tem pessoas que não são psicólogos, não tem como acessar, ou isso não tem como ser dito, ensinado para as pessoas. A minha pergunta era mais um pouco assim, pensando como é que a gente torna isso mais público, né? Como é que a gente pode Ah, juntar. quando você conseguir fazer a DEP, finalmente, que o Paulo já fez qualquer coisa menos a DEP, viu? Mas ele, acho que quando Exatamente. a DEP ficar no Rio, ele vai fazer. Fé Eu em conheço Deus. o Paulo há E 40 quem, anos fazendo trabalhos de autoconhecimento. e quem topar, eu estou topando. E é essa a minha grande questão. Agora, como a Hum, DEP hoje, né, a gente conseguiu que não é um campo de formação de profissionais qualificados para trabalhar, nós trabalhamos com autoconhecimento, nós conseguimos abrir as classes para qualquer área do conhecimento humano. A gente tem muito engenheiro, muito médico, muito administrador, uhum. dentista, né? Você pode usar isso em qualquer área da sua vida. São conhecimentos básicos. Eu me lembro sempre, eu até uso esse exemplo várias vezes, eu me lembro muito de uma psicóloga, não, era uma dentista, casada com um moço que era bem voltado para estudar, para desenvolver. Aí ela falou assim, eu vou fazer a DEP e você vai fazer comigo. Ele, sabe, os homens resistem, né? Você vê aqui quantos homens nós temos. E ela conseguiu trazer ele para a classe. Ele falou assim, eu vou.
fazer uma classe. Se eu não gostar, não volto mais, tá bom. Ele entrou na primeira classe, vai fazer ground, vai respirar, vai trabalhar. Ah, ele gostou, achou interessante aquilo, voltou na segunda classe. Depois da segunda classe, ele estava atendendo uma cliente no consultório. Ele é uma pessoa muito importante aqui em Belo Horizonte, da área dele. A cliente estava tão nervosa que ele não conseguia fazer o trabalho. Ele falou para ela assim: tira o sapato e fica em pé aqui. E pôs ela para aterrar e respirar. Ah, ela achou tudo ótimo, maravilhoso, sentou de novo na cadeira. Aí na outra classe ele falou assim: gente, isso funciona. E ele não era psicólogo, ele não estava fazendo um trabalho de autoconhecimento para ninguém, né? Então, é um trabalho que eu acredito que a gente pode usar em qualquer área da nossa vida. Eu tenho visto ser usada. E se ninguém tiver trabalho nenhum, usa para si próprio. A minha dor hoje em dia maior é assim, que acaba as classes e a pessoa esquece de usar para ela própria. Essa é a minha questão. Como é que a gente estimula a pessoa a trabalhar diariamente 15 minutos descalça, usando a respiração para qualquer área da vida dela? Botar em prática as ferramentas que você aprendeu. Alguém perguntou por que você é uma pessoa razoavelmente saudável, lúcida nessa idade. Eu falei assim, porque eu ando descalço e respiro oxigênio. Aí todo mundo riu, achou engraçado. É o básico, é o básico. Se eu não respiro oxigênio, e para eu respirar oxigênio eu tenho que exalar o velho que está lá dentro do meu pulmão, para deixar o oxigênio entrar e fazer toda aquela dança maravilhosa do pulmão com o coração, né? Agora eu não faço. Eu fico respirando aquele pouquinho para não mudar nada da minha vida, então não resolve. O que mais? Eu posso Paulo? fazer uma pergunta? Ah, tá. Ficou bem, Paulo? É, Isso, vamos lá para o Eduardo agora. Os vamos homens, hein? lá, Ai, representando aqui. A minha pergunta, na verdade, é bem relacionada do Paulo. Eu ia fazer uma pergunta parecida, né? A quem que a DEP se direciona, mas você já respondeu que qualquer pessoa. Mas então a minha pergunta é: o quanto da escola é material teórico e o quanto é trabalho no curso? Você consegue explicar um pouco? olha, fundamentalmente, os nossos encontros são corporais. Movimento, respiração e desbloqueio das impregnações, acompanhadas de um fundamento teórico. E aí, se você vai fazer um trabalho, é um trabalho de pós-graduação sempre, né? Ele não tem o diploma de pós-graduação, é uma pós-graduação. Você tem muito material para estudar. A gente fornece uma bibliografia muito atualizada, totalmente atualizada, e ela é continuamente atualizada. Então, tem todo um estudo teórico, mas muita experiência real do desbloqueio corporal. A pergunta é um pouco porque você falou que a DEP não é necessariamente voltada para quem quer atender ou aplicar isso profissionalmente, né? Não, E se você é psicólogo ou assistente social ou da área de saúde, você pode aplicar bastante.
Não, o meu caso é o oposto. Eu não quero trabalhar com isso. Gostaria de fazer por mim mesmo, mas eu estou mais interessado na parte corporal do que da teórica. Ah, não, tem que estudar também. Tem que estudar também. É. Não vai ter prova, não, mas vai ter que estudar. Você vai Tá se bom. interessar em estudar, Ok. Obrigado. porque o ser humano gosta de compreender o que ele está fazendo, né? Todos nós queremos compreender o que nós estamos fazendo. Pelo menos eu tenho até hoje, eu trabalho, estudo, me aprofundo, mas eu gosto de saber o que está acontecendo. Angélica, Então, eu vou fazer aqui até um depoimento para o Eduardo e para o Paulo, né? Porque eles fizeram esse questionamento para quem está destinado à DEP, né? Eu sou uma contadora e eu confesso que para mim foi assim extremamente chocante quando eu cheguei e descobri que todos os meus coleguinhas eram da área de terapia, e eram psicólogos, e eram tarólogos, e tinham várias coisas, e ali eu me senti assim uma estranha no ninho. Eu confesso que foi assim muito chocante. E eu posso dizer que até o quarto encontro eu dizia que eu nunca mais voltava. E quando chegou no nono encontro, que eu até considerei que fosse um parto, que para mim foi um nascimento, eu fiz uma conexão, porque era uma pessoa totalmente mental, mental. Não fazia claro. conexão com nada. Eu não fazia conexão comigo, eu não sabia de nada. Eu ia vivendo assim, naquele monte, né? Aquele bolo, aquela manada, e eu estava ali. E quando isso aconteceu comigo, foi altamente gratificante, assim. A DEP, eu ainda estou fazendo, estou indo para o 16º encontro. Eu faço em São Paulo, eu sou do Rio. Se eu soubesse, tinha esperado mais um pouco, né? Mas fiz o esforço de ir a São Paulo. A gente está no 16º encontro e, assim, realmente é de muita utilidade. É de muita utilidade. Você lidar com o mundo, com as pessoas, com você. Isso. Assim, é uma coisa muito É forte. uma nova visão do É, mundo. é uma nova visão. Você sai daquele lugar que você habita, literalmente, e você começa a viver, na verdade. Eu posso dizer assim que a minha vida tem o antes DEP e o depois DEP, né? Então, assim, eu posso dizer que vale muito, muito a pena e eu não tenho nenhum arrependimento de todo o esforço de ir para São Paulo todo mês, que eu tenho que ir todo mês, né? Vai para lá e vem para cá, às vezes cansativo, mas assim, valeu muito a pena. Eu acho que assim, é para a vida e eu levo isso no meu escritório e eu consigo lidar com os clientes bem. E como você até falou, né, que pena que as pessoas não levam isso para depois da vida. Olha, eu vou dizer uma coisa. Apesar das aulas serem espaçadas, né, uma classe por mês, nesse meio tempo eu me sinto muitas vezes obrigada a pôr em prática essa ferramenta. É muitas vezes levantar do computador e tirar o pé e botar no chão e aterrar e respirar e você sentir que você está se renovando. É uma coisa, pode, literalmente, é mágica. É assim, é muito bom. Eu posso dizer assim que realmente mudou minha vida. E eu sou contadora, tá? Não tem nada. E não fui também pensando de trabalhar com isso. E, na verdade, eu fui muito confusa. Eu acho que é uma coisa realmente que o campo me levou, tinha que ser, eu fui escolhida, não sei o que foi, mas sim, foi muito gratificante. Muito. Olha, ninguém é escolhido, não, a gente se escolhe. Então foi isso. Então eu me escolhi, foi até a Yolanda que falou para mim, não, fiz uma entrevista com a Yolanda, não, olha só, eu acho que você está pronta para ir, vai. E quando ela falou vai, porque você falou que o Paulo, né, acho que é o Paulo que está há 10 anos fazendo vários trabalhos, ainda não fez a DEP. Quando disseram que estava na hora, vai começar uma turma agora é quando? É mês que vem. Falei, mas não, mês que vem é muito rápido, eu tenho que pensar. Não, vou. E fui. E tô aqui e vou finalizar, se Deus quiser. Obrigada. Obrigada mesmo. Aline, Obrigada. Eu, na verdade, eu só quero agradecer, porque é uma coisa que eu sempre quis fazer. A minha amiga Nara, de Fortaleza, conheci através da Nara. Eu já fiz um curso com a Aida, já sobre limpeza energética, em 2020. Eu fiz um curso com ela online, e sempre gostei, mas é aquela história, né? Você não vai praticando, você se distancia,
né? E de um tempo para cá eu comecei, isso já começou a vir de novo na minha cabeça, né? Eu comprei até o livro, já li o livro, para entender mais, né? Eu procurei até a Yolanda e a Márcia para a gente tentar fazer a terapia, né? Que eu acho que eu vou iniciar. Mas quando eu vi que ia ter um encontro com você, e eu vi que estava tendo era agregando o pessoal aqui do Rio, eu falei, opa, eu acho que eu vou ter uma surpresa aí. Então, tomara que seja essa surpresa boa, Tomara. porque, nossa, eu vou gostar muito. Eu não tenho formação, eu sou formada em Elas estatística, vão dar a informação. eu sou formada em estatística, então, na verdade, isso que você falou, né, a ideia, assim, na verdade, é para mim mesmo. O curso Eu é quero para mim. presencial. A gente não pode fazer isso. Pode Sim. fazer, gente. Na época da pandemia, tivemos que acabar as turmas que estavam em andamento online, né? Mas foi puxado, viu? O trabalho tem que ser presencial. O corpo tem que ter presença dele, né? Tereza. Tereza é filha de um colega de infância meu, hein? Jura? Ué, Eu? sim, vamos. Então vamos lá. É, é mais um depoimento, né? Eu sou da turma de 2011 a 2013. É, assim como o Paulo, eu andei por muitos lugares, né? Meu filho dizia que eu não podia ver uma portinha saindo fumaça que eu entrava para fazer alguma coisa. Sempre, 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 né? E quando eu fui na DEP, a gente trabalha, né, Eduardo, o tempo todo. Todo encontro tem trabalho de corpo, né? E sempre fui muito mental. Na época que eu fui, já era astróloga, trabalhava com astrologia, mas eu posso dizer que eu fui uma profissional atendendo pessoas até 2012, que foi a metade do meu ciclo, e eu sou outra pessoa depois disso, tá? O aprendizado que a gente tem na DEP, eu nunca vi em lugar nenhum, sabe? Eu sou extremamente grata, ao que eu me tornei, porque minha insegurança era grande, tudo, né? Essa coisa do impostor, né? Tudo aparece. E depois da metade, fiz curando a criança ferida com a AIDA, né? E foi tudo maravilhoso. Eu não tenho o que reclamar, sabe? E não me arrependo. Foram 3 anos, o nosso curso era em 3 anos, indo e voltando, né? Fiz 3 amizades, uma se tornou minha irmã e estamos juntas até hoje, né? São amizades de base, de dor, né? Porque quando doía mesmo, era uma falando com a outra. Então, assim, é muito gratificante. Estou Obrigada. amando que venha para o Rio, torcendo. Bom te ver Então, aí. trabalhem junto com elas, né? Com certeza, com certeza. Então, eu gostaria, então, agora de encerrar a minha fala e agradecer essa oportunidade. Falar da DEP é uma alegria profunda para mim, né? A Teda está com 99 anos, tentando desencarnar bem, mas ainda não conseguiu. Outro dia ela falou assim: como é que a gente solta o corpo? Eu falei: não sei, você me ensinou a entrar no corpo. Agora, o dia que você sair, me avisa como é para eu também aprender, né? Mas estamos aqui. Muito obrigada, viu, gente? Então, agora, dona Yolanda, a fala é sua. Aida, querida, muito grata, gratas todas eu, né, a Márcia Vieira, Silvio Shoa, Vanessa Andrade,
Nós agradecemos profundamente a você. Todas as pessoas que estão aqui, que já fizeram a DEP, certamente estão te olhando com profunda gratidão. Que essa gratidão chegue até você como bênçãos naquilo que você precisa, naquilo que você pode, também como uma energia boa. E é um presente a gente abrir esse campo, né? Começar a consolidar esse campo, dar esse chão com a sua fala. Um grande presente. Então, Nós somos muito agora dá agradecidos. algumas Isso. informações para quem está Sim, sim, vamos dar aqui. Aida, o que você prefere, querida? Você continua com a gente? Eu quero ouvir o que É vocês vão ótimo. falar. Ai, meu Deus. Agora você pensa que é só você que quer ouvir o que eu vou falar? Não, eu também quero ouvir o que vocês vão falar. Bom, então, né, a gente já agradece essa presença. Vocês estão conseguindo ver aqui ou ainda não? Vou partilhar aqui com vocês. Deixa eu voltar para o Zoom Está para falando, partilhar. eu acho baixo, não sei se para todo mundo Tá. está bom. Eu vou Falar mais pertinho do aproximando microfone. isso. Aproximando aqui fica melhor, ok? E eu vou voltar aqui para a tela para poder compartilhar com vocês, né? Nós estamos com uma programação de começo na primeira classe em abril, né? Nós já temos uma data, o curso, né? É um percurso, na verdade. Nós temos 20 classes, né? Esse percurso dura cerca de 2 anos e meio, né? Tem intervalos de cerca de 1 mês, 45 dias entre uma classe e outra. Nós estamos com a data prevista de início na segunda semana, na entrada da segunda semana de abril, 11 e 12 de abril. Os encontros, eles são feitos no final de semana, sábado o dia inteiro, e metade do domingo, a primeira parte do domingo. Isso é feito num caminho, né, que a gente trabalha corpo, respiração. Habitualmente, no final da classe, a gente faz a partilha para que também esse lugar da consciência, né, dessa consciência possível, integre os aprendizados, se aproprie dos aprendizados e se aproprie também das informações que a gente partilha com o material, né? O encontro, nós estamos deixando aqui para vocês, né, o contato. Todas as pessoas que se inscreveram, a gente vai mandar esse material para o grupo de WhatsApp, né? O e-mail do ICEDEP Rio já está com vocês, porque a gente encaminhou para vocês também, foi encaminhando. E nós vamos passar as informações de início de curso, inscrição, quem quiser, né, fazer o contato com a gente, já para se inscrever, né, a gente faz uma entrevista. Nessa entrevista a gente explica o contrato, nós explicamos também o processo como um todo e conversamos sobre o momento de vida de cada um, né? Para a gente também poder fazer esse alinhamento entre o que a DEP oferece e o momento de vida. Então, nessa entrevista, nós partilhamos todas as partes, todo o processo. A pessoa ela entra da primeira à terceira classe, né? Algumas pessoas dizem, eu não posso, eu já tenho compromisso para esse início. A gente tem da primeira à terceira classe como caminho de entrada, né? Nós trabalhamos, isso como a Aida falou, né? São 20 encontros e a gente propõe, essa jornada é uma jornada desses 20 encontros. E hoje, como a gente tem muitos campos da DEP, quando a pessoa não pode fazer uma classe na sua própria turma, ela pode seguir fazendo uma classe, ela pode fazer uma outra classe num outro campo, né, e seguir com o seu processo de aprendizado. É aquela classe com aquele grupo, com aquela ressonância que aquela pessoa precisa. E a gente entende isso e acolhe isso também como processo. Márcia? Oi, boa noite. Boa Obrigada, noite, Ida. querida. Obrigada, Yolanda. Obrigada, Ida, por tanto aprendizado. Muito bom estar aqui. E, Yolanda, querida, você já tem as outras datas ou só do início?
Nós já temos esse outro calendário, a gente está em elaboração, a gente está fechando a organização do lugar também, mas a gente já tem um planejamento, na verdade, para as 20 classes, né? Já Porque é temos isso e a importante gente vai saber as partilhar com outras datas, vocês. tá? Tá bom, então tá. Obrigada. Isso. E é um encontro mensal, é isso? Um fim de semana por mês? É um encontro de geralmente é um por mês, mais ou menos. Vai depender, a gente, ano que vem, a gente tem uma situação um pouco delicada, que a gente tem eleição, Copa do Mundo, um monte de feriados, então a nossa agenda, às vezes, aproxima um pouquinho mais ou afasta um pouquinho mais desse um mês. Mas tem esse tempo, porque esse tempo é necessário para você ancorar e metabolizar o que é trabalhado, né? Até na experiência dos recursos, isso que a Ida falou, as classes, a gente faz o processo de aprofundamento, a gente entra em contato, desbloqueia e oferece alguns recursos de presença, de contato de você com você mesmo, né? E de alinhamento com a vida, né? Então esse tempo, esse um mês e pouquinho, é para que aquilo que você experienciou na classe, trabalhou, assente em você, você integre de um outro lugar, né? Isso, Aida. É, elas aprenderam bem, viu? Então, vocês vão marcar as entrevistas e essa entrevista vocês cobram? Não, né? Não tem custo para... Oi, Aida. Então, a gente geralmente tem um custo pequeno, né? É muito mais uma contribuição pequena, né? Para a gente poder ter um tempo tranquilo com cada pessoa, né? E depois a gente vai fazendo aí o alinhamento com as pessoas, mas é um custo pequeno, Aida. A gente vai também divulgar isso, né? Mas não é uma sessão de R$ 1.000. É um custo digno de chegada para as pessoas. Silvia? Eu vou só contribuir que a gente colocou o e-mail e o link do WhatsApp no chat. Quem não conseguir entrar agora, quem está cadastrado na nossa mala direta dos e-mails, a gente vai enviar o link do WhatsApp também. Todas as pessoas que se inscreveram aqui, a gente tem um e-mail, né? Foi pelo Forms. Então, depois a gente envia o link para vocês também terem acesso e depois a gente vai detalhando, vai passando mais informações. Obrigada. Isso que a Márcia perguntou, a Márcia Vasconcelos, a gente habitualmente, isso foi uma coisa muito tranquilizadora na DEP, né? Você saber que o percurso, ele tem já um caminho, as classes, né? Elas são definidas, como a Aida falou, num fio condutor, e é muito interessante a gente saber o que a gente vai fazer ao longo desse tempo em termos de datas, né? Para a gente poder se organizar. É muito diferente, né, Aida? Na minha época e um pouquinho antes, né? Eu formei em 2011, as pessoas chegavam na DEP sem tantas experiências assim. Hoje as pessoas chegam na DEP, eu tenho acompanhado pelo Núcleo São Paulo, a Silvia também, né? A gente faz parte do colegiado de lá, como as pessoas já estão chegando trabalhadas também, vivenciando outras histórias. A gente, antigamente chegava, tinha muita gente na turma que ou não estava fazendo terapia, ou não tinha feito nenhum trabalho diferenciado de consciência, de autocontato. E hoje é o contrário, tem muita gente que já chega com algumas experiências. E aí quem não tem experiência vai se aprumando, porque o campo alinha, né? O campo tem uma potência também. Então, esse campo, ele também vai atuando. Quando as pessoas falam assim, mas eu não tenho muito trabalho pessoal, eu não tenho muito, né, eu nunca fiz nenhum grande aprendizado. O que a gente percebe é a condição da pessoa sustentar o trabalho nas entrevistas. Porque teve trabalho ou não teve trabalho, o trabalho vai acontecer no processo, ao longo do processo.
E o campo ajuda, viu? O campo ajuda bastante. Isso que a gente vai percebendo, né, Ida? Assim, a pessoa chega e daqui a pouco ela está falando, nossa, mas eu não estou mais sentindo dessa forma, ou eu estou vivendo de uma outra forma, hoje eu não sei exatamente o que que foi, né? Tem um campo trabalhando. E quanto mais as pessoas estão presentes nesse campo, elas percebem essa atuação. Por isso que a gente não larga do pé, né? A gente vai ficando, aí faz um encontro, faz outro, faz um retiro de silêncio, né? A gente se mantém nesse giro, porque a gente sabe o benefício que isso traz. Muito Alguma bom. outra informação que vocês precisem? A Ida quer complementar alguma coisa, querida? Não, eu estou querendo agora ir dormir, porque eu durmo até 9h30 da noite, todo dia. Ai, tá ótimo, então. Então, eu quero agradecer novamente, agradecer a presença de vocês. Tem muitas carinhas conhecidas nossas, né? Vieram aqui, quem tem gente fazendo ainda, né? Seguindo ainda nos encontros com a DEP, muita gente que já fez, muita gente que a gente sabe que está aí esperando um tempo para fazer. Então, bem-vindas, a gente quer sustentar isso, né? Gratidão, gratidão pela presença de vocês. Silvia, Meus queridos, Márcia, nossa, velhos amigos, Obrigada, meu obrigada. beijo. Eu tô ouvindo e pensando assim, eu fui da segunda turma da DEP. Aí eu falo, meu Deus, que caminho, que caminho. Olha, muita Somos gratidão. velhinhas, querida. Eu, você, a E Marta, bota velha nisso. Ainda bem que eu sou da Vani. roça também. Olha, olha os nossos cabelos brancos. É, Somos velhinhas. Né, eu, Vani? nossa, até me emociono, viu? Muito obrigada e que vocês possam desfrutar disso, porque até hoje. Eu sou da roça, então andar descalço é uma coisa que eu ando desde pequenininha, menina, né? Mas ainda está trazendo uma coisa que é fundamental. A gente andava em Salvador, eu andava lá no trabalho com a irmã Dulce, ela andava descalço também, eu estava junto com ela, né? E aqui eu continuo andando. Então, assim, mas não tem trabalho pronto. É até morrer a gente está buscando, buscando, buscando. Não perca essa chance de desfrutar disso, viu? Tchau, gente. Tchau. Obrigada, viu? Tchau, queridas. boa Tchau. noite. Boa Obrigada, Boa noite. noite. Ida. Fiquem Boa com Deus. noite. Boa noite. Boa Obrigada, noite, bom Ida. Boa noite, Obrigada, queridas. mestra. bom Tudo de bom. Boa descanso. noite. Tchau. Tô indo, viu, gente? Vai lá, Bom Tchau, querida. tchau. descanso, Abraço, Aida. Boa Aida. Boa Boa noite. noite. noite, muito obrigada. Tchau, querida. Nossa, agora que eu tô vendo Maristela de André tá aí. Nossa, Anne, gente, querida muito gratas, Fabiana. viu? Fabiana também tem estado com a gente nas constelações. Beijo. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos, obrigada. Luísa. Luísa Virgínia. Beijo. Yolanda, depois eu vou te ligar para dar o meu contato, tá? Que eu puder ajudar Perfeito, vocês, tô Marta. dentro, Olha, tá bom? ai, querida, muito Obrigada. bom. Que bom que você ficou com a gente, viu? Muito grata. Agora tá pertinho, ficou mais fácil. Você tá onde, Marta? Eu moro em Maricá, Ah, tá é mais pertinho perto. do Fica um Rio, pouco mais perto de São Paulo, pertinho. Pertinho. muito. Moinha, Sei. né? Não, um pouco mais perto que Minas, né? Que eu era de Minas, colegiado de Minas. Ah, Eu mudei para tá, cá, aí fiquei meio out. Uhum. tá. Mas desde que eu morava lá, né, que a Ida e a Teda me obrigaram a fazer a ideia. Aí é uma longa história, depois eu te conto. Aí, depois que eu fiz, foi maravilhoso, bababá, e eu precisei mudar para cá de novo, para o Rio. Por Ai, isso eu que falei que meu bom. sonho era ter a DAP aqui para eu poder continuar, né? Também. Estamos Ai, que manifestando, que bom. bom você estar aqui. Teremos. Que bom. Um beijo, menina.